everybody, I'm Teacher Michelle. Olá pessoal, professora Michelle aqui mais uma vez com vocês, aula de inglês. Hoje nós vamos dar sequência à nossa discussão e às nossas análises sobre o Reading Strategies, estratégias de leitura. Eu expliquei nas aulas anteriores que as estratégias de leitura são as técnicas que a gente usa para nos ajudar a lidar com aquele texto em língua estrangeira. Nós já falamos de skimming e scanning, que são aquelas dinâmicas de leitura rápida. Skimming é o geral, scanning é o específico. E hoje nós vamos falar de cognatas. Professora, o que são cognatas? São aquelas palavras que em dois idiomas ou mais, eles têm uma grafia semelhante e, mais importante, eles têm o mesmo sentido. As cognatas existem porque em algum momento da construção daquele idioma, elas têm uma mesma raiz. Então, por exemplo, por que existe cognato entre o inglês e o português? Porque existem palavras de origem da língua latina. E aí nós temos palavras muito parecidas. Existem três tipos de cognata. Tem a cognata idêntica, que são aquelas palavras que do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo em português. Tem as palavras parecidas, que aí vocês vão ver mudança de uma letrinha só, duas no máximo. E tem as distantes, que aí a diferença é um pouquinho maior, principalmente no final da palavra. Mas olha que em todos esses exemplos, você não teria dificuldade nenhuma de entender o que essas palavras significam, tá bom? Vamos analisar outra questão relacionada às cognatas, que muito aluno tem medo disso, ele tem pânico, que são os falsos cognatos. Falso cognato é aquela palavra que, como o próprio nome já diz, ele te engana. Por isso que ele tem esse nome de falso. Então, é aquela palavra que você olha, você pensa numa coisa relacionada com a língua portuguesa, mas o sentido dela é outro. Professora, então vem a grande pergunta, como é que eu sei se a palavra é cognata ou se ela é um falso cognato? Pelo contexto, pessoal. Se você analisa um contexto e você acha que, por exemplo, a palavra push significa puxar, mas você está vendo que aquilo não está encaixando, então você percebe que aquilo provavelmente é um falso cognato. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que existem muito mais palavras amigas, ou seja, as cognatas, do que os falsos cognatos. Aqui eu tenho o exemplo de algumas palavras que já foram citadas em provas, em questões do Enem e vestibular. Push parece com puxar, mas na verdade significa empurrar. College parece com colégio, mas na verdade significa faculdade. E a palavra library, que parece com livraria, na verdade é biblioteca. Vamos analisar uma questão para a gente observar esse elemento. Essa questão é da prova do Enem do ano passado, de 2022. É uma questão que traz essa relação de texto que mistura linguagem verbal e não verbal. Então, você vê que é uma tirinha. A diferença da tirinha ou do quadrinho é que a gente vai ter esse texto dividido em quadros com uma historinha acontecendo. Então, tem uma progressão, tá? E olha que esse texto, ele traz muita informação verbal também. Muita palavra, muito texto. Bom, vamos olhar o que a questão quer saber. Nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa. Então, olha só. Essa questão, ele já te explica que é uma tirinha, isso você identifica pelo elemento visual, mas olha que o foco da pergunta é no comportamento feminino. Então, você tem que prestar atenção nas falas da mulher, tá bom? Porque quando você lê o texto, você vai perceber que a interação entre os dois personagens, ela é completamente diferente. Quando a gente vai trabalhar com tirinha, com cartoon, a gente tem a imagem. E é importante você analisar também a imagem. Aqui nós temos um castelo, é o primeiro quadrinho. Temos a imagem de um homem e uma mulher. Quando a gente vai no último, a gente percebe que esse homem, na verdade, é um vampiro. Então, a gente faz aquela associação com o Drácula, tá bom? E nós temos uma mulher. Se você observar no texto, né, na questão visual, você percebe a presença de livros. Aqui nós temos uma biblioteca, ela carregando vários livros, ela lendo. Tá? Então, tudo isso é informação para você na hora de fazer as análises. Então, no começo do texto, ele vai, né, mostra as falas dos dois, sem especificar quem está falando o quê.
no começo, ele, o Drácula, está dizendo, agora que você é a minha esposa, my bride é minha noiva, ou pode representar aquela pessoa recém-casada. Então, ele está falando, you will never leave this castle. Então, ele diz, agora que você é a minha esposa, minha noiva, você nunca mais vai deixar esse castelo. Olha a resposta dela. Wow, your library is amazing. A sua biblioteca é incrível. Ou seja, ela não está nem aí para o que ele falou, que ela não vai poder sair do castelo. As falas dele, elas vão continuar com essa linguagem mais sombria. Ele falando, você não pode sair, se você tentar fugir, você vai encontrar uma floresta das trevas, cheia, por exemplo, de animais selvagens, animais tenebrosos. Então, ele tenta, de toda forma, assustar ela. Todas as falas dela, e lembra que o nosso foco tem que ser a fala feminina, é ela destacando library, a biblioteca, ela destacando books, que são os livros, e ela colocando read, que é o ato de ler. Então, quando eu analiso o comportamento dela, considerando as suas falas, eu percebo que o foco da questão é o gosto pela prática de leitura. É essa ênfase na fala dela. Então, olha que pelo tipo de questionamento que o Enem traz, eu faço a análise do texto, tá bom? Pessoal, nós encerramos por aqui mais essa revisão, mais essa questão e essa correção. Bons estudos a todos e até a próxima. Bye, bye!